Queridos, vou convidá-los para que estejam abrindo a palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu João. E nós vamos ler no capítulo 9, alguns versículos deste capítulo, mas vou convidá-los que deixam aberto aí, porque nós vamos fazer menção a outros versículos do mesmo capítulo, tendo em vista que a passagem é grande e nós estaremos praticamente caminhando em todo este capítulo, que são 41 versículos. Então, leremos alguns e vamos estar citando outros. Eu vou convidá-los para que, quem puder colocar-se em pé, nós estaremos lendo do versículo de número 1 até o versículo de número 12. João capítulo 8, de 1 a 12. Eu lerei os versículos ímpares e os irmãos os versículos pares. Caminhando, Jesus viu um homem cego de nascença. Os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego. Dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os dantes o conheciam de vista como mendigo, perguntavam: Não é este o que estava assentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele, outros: Não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: Sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me, estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu: Não sei. Não sei. Vamos orar mais uma vez? Bom, estamos convidando para essa oração a nossa irmã Mariana, que nos dirige a Deus. Amém. Sim, meu Deus. Amém, Pai. Amém, Senhor. Podemos sentar, queridos. Eu creio que todos nós aqui somos unânimes em falar acerca das maravilhas de Deus na nossa vida. E eu acredito que, dentre elas, a que nós podemos destacar como sendo a maior maravilha de todas as maravilhas é a salvação preciosa em Cristo Jesus. Talvez, meu irmão, minha irmã, você não consiga relatar com detalhes o dia da sua salvação, porque talvez você tenha nascido em um lar evangélico e desde o berço, desde lá do ventre da mãe, você já tem ali correspondido a esse chamado especial. Mas nós sabemos que o dia do chamado também pode ser em um outro momento para aqueles que não tiveram oportunidade de nascer no lar evangélico e tiveram oportunidade de ter um encontro pessoal com Cristo Jesus. O fato é que esse dia se torna um dia memorável
um dia magnífico, um dia onde nós celebramos como sendo o dia mais importante das nossas vidas. Poderíamos falar que nós dividiríamos as nossas vidas em antes de conhecer a Cristo e depois de conhecê-lo. E podemos falar que são coisas maravilhosas, coisas indescritíveis. Mas a salvação em Cristo Jesus, mesmo que sejam coisas, apresentem coisas maravilhosas, magníficas, que nos levam a ficar irradiantes, né? Mas a gente fala o seguinte, mas também a salvação em Cristo Jesus nos leva a assumirmos certas responsabilidades que tem vez que nós não medimos, nós não mensuramos aquilo que representa na nossa vida. Quando Jesus Cristo falou, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me, ele está falando da responsabilidade de estar seguindo alguém que está indo a caminho da cruz. O texto que nós lemos, aqui, João capítulo 9, é um texto que está inserido em um momento entre duas festas. Uma festa que é chamada Festa dos Tabernáculos. Se você voltar aí no capítulo de número 7, vai estar falando Jesus na Festa de Tabernáculos. Era uma festa onde eles recordavam ali os momentos preciosos de peregrinação. Então, em Jerusalém, eles armavam várias tendas ou barracas, e ali eles ficavam 7 até 8 dias em comemoração, lembrando. E tinha oportunidade naquele momento, no último dia. Então, depois de uma procissão, onde o sacerdote levava ali uma vasilha com água, que pegava lá no poço Siloé, depois ali, e ia lá e derramava nos degraus do templo. E nesse último dia, Jesus Cristo vai falar que ele era a água da vida, a água viva. Agora, depois nós vamos ver que, seguindo, tem o capítulo 8, onde Jesus Cristo vai estar falando de outro momento dessa festa, porque na festa do tabernáculo tinha um momento de comemoração com a água que era derramada, mas também tinha um outro momento quando era chamada a Noite das Luzes, onde o pátio em frente ao templo ficava todo cheio de luzes, de lanternas que eles colocavam, e ali então Jerusalém ficava iluminadíssima à noite. E é neste contexto que inclusive a gente vai ver ali, onde é pego uma mulher em flagrante adultério, é apresentada a Cristo, e a vergonha é tremenda porque a noite estava muito clara, era chamada Noite das Lanternas ou a Noite das Festas. Mas agora vai passar o tempo, e esse capítulo 9 está inserido entre essa festa dos tabernáculos, e 2 meses depois acontecia uma outra festa, que é chamada então, se você olhar no capítulo mais à frente aí, no capítulo 10, vai falar a festa da dedicação. Entre a festa do tabernáculo e a festa da dedicação, passava-se geralmente 2 meses. Então os estudiosos acabam colocando nesse período, este momento que Jesus então, em uma dessas suas caminhadas, junto com seus discípulos que o acompanhavam diuturnamente, ele tem a oportunidade de ver alguém que estava assentado, que era cego, mendigo, e diz o seguinte, quando eles estão aproximando, né, viu um homem cego de nascença, e seus discípulos vão ali fazer uma pergunta que certamente todo judeu carregava no seu coração, que era o seguinte, mas espera aí, se para a tradição judaica ser cego era uma maldição, era alguém relegado a viver uma vida à margem da sociedade, ele não podia trabalhar, não podia se sustentar, então ele dependia de favores, de ajudas, de esmola, então era alguém que ficava à margem. Então ele falou o seguinte, Jesus, mestre, quem pecou? Ele ou os pais? Porque, segundo a tradição judaica, um cego era uma pessoa amaldiçoada. E Jesus responde, e os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou? Ele falou o seguinte, tá? Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. E é interessante que aí então Jesus Cristo vem e lança novamente, porque ele tinha falado lá na festa da luz, que ele era a luz do mundo, e ele fala, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. O que chama a atenção é que quando Jesus traz sobre si essa expressão, quando ele fala, eu sou a água da vida, ou a água viva, quando ele diz, eu sou a luz do mundo, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo, a gente vê que antes lá na festa ele fala que era a luz do mundo. Agora ele demonstra claramente isso na sua caminhada, de que essa luz, na verdade, ela está caminhando, essa luz está andando, essa luz está se espalhando.
E isso é muito claro porque os evangelistas dizem que quando Jesus Cristo iniciou o ministério dele, ele disse: é chegado o reino de Deus. Então, o que estava em trevas agora passa a ser grande luz. A luz bendita, a luz do céu está entre nós. E Jesus Cristo fala: e se essa luz está viva, está aqui, e se essa lua caminha com vocês, essa luz tem que se manifestar. Queridos, esse incidente, este fato, tem um propósito muito bem claro, muito bem definido. Primeiro, para deixar claro ali que não se tratava de um problema teológico conforme as pessoas podiam entender. Culpa do pai, culpa dele, quem que pecou? Mas Jesus Cristo está falando ali, deixando bem claro que tinha um propósito muito bem definido. E é interessante a forma com que Jesus Cristo vai estar agindo neste milagre, neste prodígio, nesse sinal, tá? Para fazer com que tudo vá se revelando ao ponto de que cego possa ver e quem vê se torne cego. O propósito de Deus é mostrar que essa cegueira física, ela pode encontrar aos pés de Cristo uma solução, mas muito pior do que a cegueira física, é a cegueira espiritual, que muitos pensam que estão vendo, mas na verdade estão tremendamente cegos. E vai estar revelando as implicações de um discipulado. Vamos lá. Então a gente vai estar tratando nessa noite, falando sobre o preço de andar na luz de Cristo. De repente a gente acha que andar na luz é muito jóia, muito legal, maravilhoso, é muito bom, sem dúvida nenhuma. Mas quem anda na luz se expõe, quem anda na luz chama atenção, quem anda na luz acaba trazendo foco, atenção sobre si. Ser discípulo de Jesus Cristo, andar na luz de Cristo Jesus, significa que nós temos então que assumir responsabilidades, deveres que não são poucos, são muitos. A gente precisa entender que a vida cristã não é uma vida só de mar de rosas, onde a teologia da prosperidade que tem crescido no solo brasileiro, mesmo que não tenha surgido aqui, muito pelo contrário, mas a gente fala o seguinte: encontrou no solo brasileiro um terreno fecundo, onde tem tido uma ramificações absurdas. E a gente fala o seguinte: mas seguir a Cristo existem também as dificuldades. E vamos ver então sobre o preço de estar andando na luz de Cristo. Primeira coisa que nós vamos ver aqui, que Jesus Cristo faz com que aquele mendigo comece a pensar naquele milagre que foi realizado, é que ele diz o seguinte: aquele que é alcançado pela luz de Cristo, e vai andar nela, tem que importar, tem que atentar para o que nós podemos estar chamando aqui 3 pontos, ou 3 coisas, 3 fatores. Primeiro, o preço de andar na luz de Cristo implica em uma determinação de testemunhar Cristo Jesus. O preço de andar na luz de Cristo implica, em primeiro lugar, a determinação para testemunhar Cristo Jesus. Meu irmão, aquele que aceitou a Cristo, ele precisa agora, na sua vida, no seu dia a dia, estar vivendo para testemunhar essa mudança, essa transformação. Do versículo 8 até o versículo 12, nós vamos ver como que aquele cego de nascença, que agora é ex-cego, ele vai estar testemunhando Cristo Jesus. Perceba que do versículo 8 ao versículo 12 vai dizer o seguinte: então, depois de Jesus Cristo ter mandado o cego ao poço lá de Siloé, depois de ele ter feito o lodo e ter passado nos olhos dele, ele fala o seguinte: venha, vá lá, lave-se, e ele voltou vendo. Versículo 8 fala: então os vizinhos que dantes o conheciam de vista como mendigo perguntavam: não é este que estava sentado pedindo esmola? E diziam: é ele. Outros: não, mas ele mesmo respondeu: sou eu. O que nós percebemos aqui, que ele vai começar agora a testemunhar acerca de Jesus Cristo. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os teus olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé, lava-te. Então fui, lavei e estou vendo. E disseram: onde ele está? Perguntou. Não sei. Ele respondeu: não sei. Queridos, mas vocês percebem que aquele milagre, mesmo que todos não tenham percebido, porque Jesus Cristo não fez questão nenhuma de chamar a atenção para dizer:
Ei, gente, agora vai ter um milagre aqui, tá? Agora vocês estão vendo esse cego de nascença aqui? Presta atenção, olha o que é que eu vou fazer. Não é isso que as pessoas fazem hoje em dia? Nós vemos aí que as pessoas anunciam, passam no carro, no som, falando o seguinte: não percam, né, quinta-feira, não percam sábado, não percam domingo, a noite dos milagres, né, fazem toda aquela divulgação. Jesus Cristo foi lá, cuspiu, fez, falou, vai lá e lava. Ele voltou. Ninguém sabia que Jesus Cristo ali, que já tinha dado um bom testemunho ali, na festa dos tabernáculos, estava novamente por ali, porque ele fez isso de modo mais, como podemos estar falando, de modo um pouco mais reservado. E aí falaram, então para onde que ele foi? Ele falou, não sei. Queridos, o que nós precisamos é ter essa mesma determinação que esse ex-cego teve. Se nós fomos desafiados a falar, quem mudou a sua vida? Quem transformou o seu ser? Por que você é diferente? Por que você é um jovem que age dessa forma? Por que você é um marido? Por que você é uma esposa? Por que vocês são um casal que vivem dessa forma, desse jeito, dessa maneira? Nós precisamos deixar bem claro para as pessoas, Jesus Cristo mudou o nosso viver. De repente, nós perdemos oportunidades de ouro para testemunhar Cristo Jesus quando as pessoas pedem de nós alguma informação. Nós nem deveríamos esperar as pessoas perguntar, nós já tínhamos que chegar falando. Nós é que deveríamos arrumar jeito ou promover ou facilitar a oportunidade de nós falarmos de Cristo Jesus. E tem vezes que as pessoas chegam até nós quase que pedindo, né? Nós não precisamos estar fazendo uma divulgação de qualquer jeito. O nosso testemunho, a nossa vida, o que Jesus Cristo fez, chama a atenção. Na semana passada eu estive numa casa de uma pessoa que nós tivemos a oportunidade de conhecer, extremamente católica, Carola mesmo, de ficar o tempo todo ouvindo, né, seja vendo ou ouvindo, né, no rádio ou na TV, e nós tivemos a oportunidade de fazer com que o nosso irmão presbítero Jaime e também um rapaz que mora lá nos fundos da igreja pudesse ter um trabalho. Eu falei, Jaime, como de manhã eu posso te ajudar? Estou lá, pega esse serviço, porque você tem que ficar como ajudante de pedreiro, o negócio está ruim. Então fomos lá, e a gente tem trabalhado com essa pessoa há tanto tempo, mais demonstrando do que falando. E eu estava dizendo para a Lília que nessa semana passada ela me procurou logo enquanto eles estavam trabalhando, conversando comigo, falando o seguinte: pastor, eu queria que o senhor orasse, lembrasse nas orações da minha filha, porque está tendo problema seríssimo no casamento. Eu gostaria que o senhor estivesse orando por ela e que o senhor pudesse me aconselhar. Como devo agir? Aí eu fiquei pensando, é a oportunidade que sempre a gente estava pedindo a Deus. A gente pede e Deus concede. Então vamos falar, vamos testemunhar. Queridos, quem anda na luz está exposto. Está exposto, não adianta. Nós podemos deixar de usar terno, nós não precisamos andar com a Bíblia debaixo do braço, porque na verdade nós sabemos que aquele que está na luz, ele manifesta as obras da vida da luz, não é verdade? As pessoas vêm e sabem que nós somos crentes, não é porque a gente sai muitas vezes levando a Bíblia, mas no nosso dia a dia a vizinhança já sabe, e eles estão atentos ao que nós estamos fazendo, é um preço que nós pagamos de andar na luz, e eles querem e eles esperam que nós possamos viver de forma diferente, amém por isso. A gente fala que quando um crente cai a escândalo, me desculpe, mas é ao mesmo tempo misericórdia e amém, porque a pior fase é quando as pessoas já não veem mais escândalo quando o crente cai. Em alguns lugares não tem diferença nenhuma, em alguns países. E aí então a gente fala o seguinte, os vizinhos, ele começou a testemunhar para os vizinhos, ele começou a falar também, diz a palavra do Senhor, para os amigos, ele começou a testemunhar para os amigos, quem foi esse aí? Foi um homem chamado Jesus, ele veio, falou isso, disse isso e pronto, mas ele não para aí, além de ele falar para os vizinhos, além de ele falar para os amigos, ele também começa a falar para os próprios familiares, a gente vai vendo que isso vai se espalhando na vida dele, e é assim que nós devemos proceder no nosso dia a dia. Depois que Jesus Cristo expulsou
vários demônios daquele que era o endemoniado em Gadara, ou Gesara, é a mesma coisa, tá? Pode ser chamado esses dois nomes, seja Gadareno ou Gesareno. Aí fala o seguinte, quando ele fez pretensão de seguir a Jesus Cristo, falou, não, você volta para a sua casa, você volta para os seus e dá o seu testemunho. O lugar mais difícil para a gente testemunhar não é na igreja, não é na rua, não é na praça, não é na lutação, é na nossa casa. Porque é o lugar onde nós estamos mais expostos. Onde nós estamos 24 horas. Tem vez que na igreja, na rua, no trabalho, dá para a gente dar, uma enganada, dá para a gente passar um pouquinho de verniz. Mas em casa, nós estamos escancarados. É preciso ter determinação para testemunhar Cristo Jesus. Nós não podemos perder tempo. A hora é essa, o momento é esse, e nós não podemos deixar passar a oportunidade. É para os amigos, para os familiares, é preciso que haja essa determinação. Não importa onde quer que estejamos. A gente fica vendo a questão lá do reverendo Patrick. Ele falou, não pode estar chegando e estar pregando o evangelho para as pessoas, senão acaba sendo deportado. Mas quando um muçulmano pergunta, quem é Jesus? O que é a Bíblia? Quem é esse aí, o homem de branco que eles tanto falam? Aí, pronto, não tem problema, porque se a pessoa perguntou, você não está fazendo proselitismo, você está explicando. E nessa forma aqui, então, a gente fala que é estar testemunhando. Não podemos. Podemos testemunhar em qualquer lugar, na casa, quando vamos no posto abastecer, quando vamos fazer alguma coisa, em diversos lugares. Até mesmo, quando a gente está passando aí nos nossos pedágios, a gente também é oportunidade, porque a gente dá o dinheiro, quando recebe o troco, toma uma biblinha, e a gente pode estar abençoando a vida das pessoas. Testemunhar é importante. Aquele que anda na luz de Cristo paga o preço de ser testemunha de Cristo Jesus. Segundo lugar, o preço de andar na luz de Cristo implica, em primeiro, essa determinação para testemunhar Cristo, mas nós podemos falar que quanto mais nós crescemos em comunhão, em vida com Cristo, nós vamos percebendo que esse nosso testemunho agora chega a um outro estágio, um outro nível, que a gente fala que é coragem para confessar Cristo Jesus. Testemunhar, você pode testemunhar com um adesivo no carro, uma coisa na camisa, mas o confessar Cristo Jesus já implica uma coragem maior, porque de repente pode trazer agora complicação para a sua vida. De repente pode começar a trazer restrição para a sua vida. De repente pode começar a aparecer na sua vida algum tipo de perseguição. Porque quando nós testemunhamos, nós estamos falando de Cristo Jesus, mas quando nós estamos confessando, como nós vamos ver, é quando alguém já começa agora a ir além e perguntar por que aconteceu isso, que religião é essa, que Cristo é esse, e aí é importante, geralmente implica pessoas que agora já querem ir mais a fundo, sabendo, inclusive tentando inibir, tentando atrapalhar, tentando fazer com que a gente comece a parar ou desanimar. Depois dele ter falado para os amigos, para os vizinhos, para os parentes, porque as pessoas falaram, é ele mesmo? Ele falou, sou eu mesmo. Do versículo 13 em diante, agora já tem uma outra implicação, porque ele agora vai ter que confessar Jesus Cristo diante das autoridades religiosas. Não foi assim que aconteceu com Paulo? Quando Jesus Cristo falou, para mim você é um vaso escolhido, e você vai confessar até mesmo diante das autoridades. E como ele fez. Versículo 13 diz, levaram, pois, os fariseus o que dantes fora cego, porque o negócio virou um rebuliço. Ali começou a pipocar em todo lugar. Então os fariseus, para que a gente possa entender, essa seita vai estar surgindo ali, praticamente como se fosse quase que uns 2 séculos ali antes de Cristo, 160 e pouco antes de Cristo. E eles, na verdade, eles tinham uma coisa, eles eram extremamente zelosos, e zelosos ao extremo, mas não só no que diz respeito à palavra, à Torá, à lei, mas eles também eram extremamente zelosos até mesmo na interpretação da Torá. Para eles, a tradição oral tinha um peso igual à tradição escrita, a palavra que eles colocavam. Então eles também, além da palavra da Torá, eles pegavam as interpretações e seguiam a risco. Por isso o fariseu, ele era extremamente detalhista na lei, porque a interpretação eles traziam nos mínimos detalhes.
E o que acontece? Então eles chamaram, pegaram lá, levaram o cego e nos diz o seguinte, só para complicar, né? Olha que coisa. E ainda Jesus Cristo vai realizar esse milagre no dia do sábado. Que para eles isso aí era um absurdo, né? Eu fico imaginando que aí eles ficaram revoltados. Como eles não puderam pegar Jesus Cristo, porque Jesus Cristo não tinha ficado mais ali, tinha saído, tá? Então ele falou, chama lá o cego de nascença. Era no sábado, versículo 15. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram, como chegara a ver? Ao que ele respondeu, aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me, estou vendo. Fácil, aconteceu foi isso. E aí então falou o seguinte, 16, por isso alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus, porque ele não guarda o sábado. Se ele fosse de Deus, em outras palavras, ele não ia fazer cura no sábado. Ele tem que respeitar a lei. Ele quebrou. Se ele não estava respeitando a lei escrita, imagine a interpretação da lei. Aí, como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve então dissensão entre os próprios fariseus, porque eles falaram o seguinte, não pode, está errado, não está errado, está certo. E aí ficou, tá? Aí disse, e de novo perguntaram ao cego, que dizes tu a respeito dele, visto que ele te abriu os olhos, que é profeta? Respondeu ele, olha, que aquele ex-cego não tinha nem dimensão de quem era Jesus Cristo. Para ele, era um profeta. Mas nós vamos perceber que depois ele vai ter uma conversa reservada com Jesus e vai muito além. Diz, então não acreditaram os judeus que fora cego e agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. Interrogaram, este é o vosso filho? E vão começar conversando. Nasceu cego de nascença? Como, pois, agora vê? Então os pais responderam, sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Perguntai a ele, idade ele tem, falará de si mesmo, porque eles estavam com receio, o versículo diz o seguinte, de que se eles falassem alguma coisa de Cristo Jesus, eles poderiam ser expulsos da sinagoga. E ser expulso da sinagoga era, em outras palavras, perder uma oportunidade de ouro de poder estar estudando a palavra de Deus. Tinha o templo, o lugar de adoração, o lugar de ensino, mas as sinagogas que existiam eram lugares de ensino para grupos menores. Então eles estariam perdendo mais como se fosse um grupo menor essa participação. E aí falou o seguinte, por isso lhe disseram os pais, ele idade tem? Interrogam, né? Ele não é mudo, ele era cego. É só conversar com eles, vocês ficam sabendo. Bom, então ali os fariseus falaram, bom, então chamaram novamente, agora o cego, chamaram pela segunda vez, né, e disseram, dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. E o cego agora já estava, né, eu fico imaginando, chama a primeira vez, chama os pais, chama a segunda vez, o cego falou, ó, se é pecador, não sei, uma coisa eu sei, que era cego e agora vejo, isso para mim basta. Perguntaram para ele, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele respondeu, já vou-lo disse, e não atendestes, porque quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? E o cego aí aproveita já começa a ficar meio irritado com aquilo, né? Porque aqueles fariseus estavam fazendo tanta interrogação, estavam querendo saber de tantos detalhes, ele já tinha deixado bem claro. Ele cuspiu no chão, fez lodo, passou nos meus olhos, mandou eu ir lá lavar, e eu voltei vendo. É isso. Se ele é pecador ou não, eu acho que ele é profeta. O fato é que agora eu estou vendo. Agora vocês estão perguntando tanto para mim, vocês estão tão interessados com essa conversa, será que vocês querem ser discípulo dele? Versículo 28. Então viriaram e lhe disseram, discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Tá? E a gente vê o seguinte, que dessa forma, fala o quê? Tá? E aí ele vai conversando, então, né? 31, sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, este o atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu, versículo 32, que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. 33, se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas os fariseus retrucaram, tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós?
e o expulsaram da sinagoga. Eles assumiram a prerrogativa de poder falar o seguinte: olha, você é pecador, por que você está no nosso meio? Você é uma pessoa amaldiçoada. Mas ele não era mais, ele fora curar. Não. Como eles não tinham mais argumento para rebater o ex-cego, eles falaram o seguinte: olha, você está falando muito de Cristo, mas ele poderia falar o seguinte: olha, eu posso estar aqui, eu posso entrar, eu posso estar aqui dentro, eu não sou mais cego, eu não tenho mais nenhum problema físico, agora eu posso chegar, posso entrar até no templo, os meus olhos veem, eu estou livre. As autoridades tentaram de todo jeito removê-lo da ideia de que Jesus Cristo tinha feito aquela cura. E muitas vezes as pessoas acabam chegando até nós e tentam nos intimidar, talvez não com respeito à nossa aceitação de Cristo Jesus, mas com respeito à Bíblia. Mas espera aí, você ainda acredita na Bíblia? Por favor, né? O papel aceita tudo. Mas espera aí, essa história de Jesus Cristo, de Deus, de Trindade, a gente, por favor, né? Isso é coisa, né, da Idade Média, né? Hoje em dia os tempos mudaram. Hoje se torna impensável que uma pessoa culta, que tenha algum curso superior, que tenha algum bacharel, que tenha algum mestrado ou alguma especialização, ou até mesmo, um doc ou um pós-doc, ainda acredita em Jesus. Muitos cientistas, muitos estudiosos que nós tivemos acreditavam e inclusive ensinavam e falavam acerca de Deus e da Bíblia. Hoje que está uma tendência a desacreditar tudo, e quanto mais o tempo passa, nós vamos percebendo que a palavra de Deus acaba sendo confirmada. Mas ainda assim, as pessoas tentam nos remover da nossa fé, da nossa convicção. Não basta, meu irmão, aquele que anda na luz, ter a determinação de testemunhar, mas é preciso também ter a coragem de confessar Jesus Cristo, de assumir diante de qualquer pessoa ou diante de todos que nós somos de Jesus, nós não vamos voltar atrás, não importa quais sejam as circunstâncias, tá? Mas a gente fala que isso é importante para a gente deixar bem claro que nós não vamos retroceder 1 milímetro sequer. Eu sei em quem tenho crido e sei que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Podem cortar nossa língua, podem tirar nosso coração, podem tirar nossa cabeça, podem nos levar a qualquer tipo de martírio ou sofrimento, mas nós não voltaremos atrás, de jeito nenhum. O preço de andar na luz de Cristo, além da determinação para testemunhar e coragem para confessar, seguindo o texto, ainda é preciso que a gente tenha convicção para seguir. Não basta falar, irmãos. Não basta proclamar a alto e bom som. É necessário ter peito para seguir a Jesus Cristo, para estar andando com Jesus Cristo. Quando a gente fala seguir a Jesus Cristo, é fazer parte do povo de Deus, estar ligado ao povo de Deus, de se tornar agora um seguidor de Jesus Cristo. No judaísmo, podia existir também o que nós podemos estar falando, tá? Aquelas pessoas que eram amigos do judaísmo, existiam que eram prosélitos do judaísmo, e existiam aqueles que se tornavam verdadeiramente judeus, que passavam pelo ritual da circuncisão. Mas hoje nós falamos o seguinte: nós não temos isso. Nós não temos como falar de Jesus Cristo sem assumir a postura de segui-lo, de negar tudo que nós temos, tá? E seguir a Jesus Cristo. Quem quiser vir a mim, negue-se a si mesmo, e dia a dia tome a cruz e siga-me. O seguir a Jesus Cristo não é opcional. Hoje nós estamos vendo que está se tornando moda em alguns chamados sobre os desigrejados. Não, basta você ler a Bíblia, basta você fazer as suas orações, isso já é suficiente. Quem sabe até ouvir alguma mensagem, esporadicamente, passar em algum lugar, mas você não tem necessidade de se filiar, de estar alocado em uma igreja. Onde está isso? Se foi o próprio Cristo Jesus que a instituiu, e que nós vemos a importância da família da fé estar reunida, e é aqui
com a igreja que nós demonstramos claramente que nós estamos seguindo ao nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós estamos dispostos a pagar o preço altíssimo, se necessário for, de segui-lo. Para nós aqui ainda, talvez isso não traga implicações tão sérias, mas dependendo em alguns países, congregar com o povo de Deus significa estar correndo um risco altíssimo de ser sentenciado a uma prisão ou à morte. Nós não estamos aí, em outras palavras, como agentes secretos de Jesus. Não! Quando nós nos batizamos, quando nós confessamos a Cristo Jesus, nós estamos dizendo publicamente para todos que nós seguimos a Jesus Cristo, que Jesus Cristo é o nosso Salvador, que nós estamos dispostos a pagar o preço, mesmo que seja elevadíssimo, de segui-lo. Nós não estamos aí nos excusando, nós não estamos nos escondendo, não. Nós estamos dispostos a pagar qualquer preço. Querido, a convicção para seguir a Jesus Cristo nos leva a gente estar confessando, a gente está deixando bem claro, porque quando você pega agora essa conversa de Jesus Cristo, o final desse capítulo, do versículo 35 ao versículo 41, ele havia obedecido a Jesus, foi lavar-se no poço de Siloé, voltou, testemunhou para os parentes ali, agora as autoridades o chamam, ele tem que, nesse caso, diante das autoridades, está confessando a Jesus Cristo, e agora ele vai ter uma conversa depois reservada com Jesus. Olha que coisa interessante, por que Jesus Cristo não teve essa conversa logo com ele? Jesus Cristo falou o seguinte: vamos ver se ele vai assumir mesmo ou se ele vai negar fogo. Diante dos parentes, dos amigos, familiares, diante das autoridades. O versículo 35 diz: ouvindo Jesus que o tinham expulsado, logicamente, da sinagoga, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? A resposta dele: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Então afirmou ele. Então Jesus Cristo disse: já o tens visto, versículo 37, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Antes eu pensava que você era um profeta, antes eu pensava que você era alguém que Deus estava usando como usou muitos outros apóstolos, profetas, como também até mesmo juízes, outros, tá? Aí ele fala o seguinte: mas agora eu creio, e o adorou. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim dos que não veem, vejam, e os que veem se tornam cegos. E alguns dos fariseus que estavam perto lhe perguntaram: acaso também nós somos cegos? Para você estar falando isso? 41, respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teriam pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. E a gente vê então que Jesus Cristo amarra, faz o fechamento nisso tudo. A conclusão para nós é o versículo 39. Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornam cegos. Glória a Deus, louvado seja o Senhor, porque antes nós éramos cegos, mas a luz bendita raiou, iluminou os nossos corações, e agora nós podemos ver. Nós vemos a Jesus Cristo com os nossos olhos espirituais. Sabemos que Ele está aqui, que Ele está vivo, que Ele reina, que Ele é Deus, o Todo-Poderoso, e nós não temos nenhum receio de testemunhá-lo, nem mesmo de confessá-lo, nem mesmo de segui-lo. Porque para nós, Jesus Cristo é a razão do nosso viver, da nossa existência. Ele creu em Jesus e o adorou. Quem crê, adora e se dispõe a segui-lo, apesar de todas as dificuldades e provações. Estamos seguindo a Jesus Cristo. Estamos andando na luz de Cristo. O mundo jaz nas trevas e a luz incomoda as trevas. Não espere
que as trevas vão estar entregando o espaço que ela tem com facilidade para a luz. Mas nós sabemos de uma coisa: onde a luz brilha, as trevas se dissipam. Vamos orar? Deus bendito, Deus maravilhoso, louvado seja o Senhor, porque enviou o sol de justiça, a luz bendita dos altos céus, para que viesse a este mundo em trevas e pudesse trazer iluminação, pudesse trazer a luz bendita. Muito obrigado, porque essa luz também brilhou, irradiou, iluminou, dissipou as nossas trevas e agora nós podemos ver claramente ao Senhor. E muito obrigado porque essa luz, além de clarear os nossos corações e as nossas mentes, também se faz presente na nossa vida através do Espírito Santo, para que também outras pessoas possam ver e ouvir de Cristo Jesus acerca das nossas vidas. Abençoa-nos, Senhor, para que nós possamos ter essa intrepidez, essa vontade de testemunhar, de confessar, de seguir a Teu Filho Jesus Cristo. Que mesmo diante das dificuldades desta vida, não venhamos, amado Deus, a estar negando ou estar, amado Deus, retrocedendo, muito pelo contrário, porque nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que avançam, porque em nome de Jesus Cristo, somente neste nome, nós somos mais que vencedores. E é no nome dele que nós oramos e agradecemos. Amém.